caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o fracasso das negociações de paz entre a Rússia e o Japão envolvendo as Ilhas Kurilas, com a Rússia dizendo recentemente não ser possível haver paz com o Japão naquela região. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Em 1855, após quase 200 anos de desentendimentos e encontros violentos na região, o Japão e a Rússia assinaram o Tratado de Shimoda, um amplo tratado comercial que, dentre outras coisas, levou a Rússia a reconhecer a soberania japonesa sobre a porção sul das Ilhas Kurilas. Apenas 20 anos depois, foi assinado o Tratado de São Petersburgo, através do qual o Japão abriu mão da ilha de Sakhalin em troca do controle da totalidade das Ilhas Kurilas. E em 1905, após a inesperada vitória japonesa na guerra contra a Rússia, o controle japonês sobre as Kurilas foi reforçado, com a Rússia cedendo ainda a metade sul da ilha Sakhalin. Mas no dia 18 de agosto de 1945, 3 dias após o Japão anunciar a sua rendição incondicional, Stalin invadiu as Ilhas Kurilas, avançando ilha a ilha e assumindo o controle completo da região, incluindo as ilhas Etorofu e Kunashiri, a poucos quilômetros de Hokkaido. Em 1956, a União Soviética e o Japão assinaram uma declaração encerrando formalmente o estado de guerra entre as duas nações. Mas nenhum tratado formal de paz foi assinado, com o Japão pedindo a devolução de ao menos as 4 ilhas mais próximas de Hokkaido. O Japão alega que, em termos geológicos, as ilhas Etorofu, Kunashiri, Shikotan e Habomai pertencem à ilha de Hokkaido, além de terem sido as ilhas cedidas pela Rússia ao Japão no Tratado de Shimoda de 1855. E além disso, o Japão alega que o ataque soviético contra as ilhas foi realizado após ter sido anunciado a sua rendição incondicional a todas as forças aliadas. Mas, mesmo diante desses argumentos, a União Soviética se negou a devolver ao menos essas 4 ilhas, uma negação que foi mantida pela Rússia. E até hoje, em 2023, quase 78 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, a Rússia e o Japão ainda não assinaram um tratado formal de paz. No século XXI, com a subida de Vladimir Putin ao poder na Rússia, as negociações ora avançaram, ora recuaram. Com essas negociações se descarrilhando totalmente em 2022, após a invasão russa da Ucrânia. No dia 7 de março de 2022, poucos dias após o início da invasão russa, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida declarou que as ilhas mais ao sul das Kurilas correspondem a um território sobre o qual o Japão deve ter soberania, com o ministro japonês da Defesa, Yojimasa Hayashi, dizendo no dia seguinte que aquelas ilhas são parte integrante do Japão. Em resposta a esses anúncios, no dia 21 de março, a Rússia abandonou oficialmente as conversações de paz com o Japão. E no dia 25 daquele mês, iniciou um exercício militar com 3.000 militares e centenas de veículos nas Ilhas Kurilas, incluindo naquelas pedidas pelo Japão. Ao longo de 2022, o Japão, apesar de não ter enviado armas para a Ucrânia, enviou centenas de milhões de dólares em ajuda material e humanitária. Com toda essa ajuda e todo o posicionamento político japonês a favor da Ucrânia, irritando profundamente a Rússia. E recentemente,
no dia 7 de fevereiro de 2023, o dia em que se comemorou os 168 anos do Tratado de Shimoda, o tratado através do qual a Rússia deu ao Japão o controle das ilhas mais ao sul das Kurilas. O primeiro-ministro japonês disse que é completamente inaceitável que aqueles territórios ainda não foram devolvidos ao Japão, com ele usando a expressão ocupação ilegal, a primeira vez em 5 anos que um primeiro-ministro japonês se referiu às ilhas nesses termos. Todo esse somatório de fatores, as declarações japonesas em março de 2022, a ajuda japonesa à Ucrânia e as declarações feitas em fevereiro de 2023, levaram o governo russo de Vladimir Putin a declarar que, diante dessas situações, não é possível haver paz com o Japão. Uma referência ao fato de que, como eu disse no início, a Rússia e o Japão ainda não assinaram um tratado formal de paz desde a Segunda Guerra Mundial. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. Равняй! Мирно! Выявлено выдвижение объекта противника. Координаты цели. Широта 48. Цель воздушная номер 1, пилинг 205, дистанция 107,5 километров, курсом 24,5, скорость 181 метров в секунду. Вахтенный офицер, средствам ПВО, боевая готовность номер 1. Есть. Начать комплексное применение средств РЭП. Старшая помощнику начать курс применения средств. Наблюдаем. Сброс. Сброс мишени. Сброс мишени МТК наблюдает. Раз, два. Прям рядом с ней, стреляю, чуть-чуть левее. Прикрытие.